Linda! Galerinha, olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer para que a gente consiga discutir termologia com qualidade, com boa qualidade, é a gente conhecer os conceitos básicos. Sem conhecer os conceitos básicos, a gente vai ficar conversando sem se entender direito. Então, primeira coisa, a matéria chama-se termologia. Ela é bem geral, ela tem várias partes. Hoje mesmo nós já migraremos para uma outra parte que é chamada termometria. Mas antes disso, conceitos básicos. Primeiro conceito muito importante da termologia é o conceito de temperatura. Nós temos que saber o que a temperatura mede de verdade. Temperatura mede o grau de agitação dos átomos. Mede o grau de agitação dos átomos. Eu, quando comecei a falar de eletrostática para vocês, eu imitei o átomo, né? Átomo frio primeiro, aí foi esquentando, e a eletrosfera vai crescendo, né? À medida que a agitação aumenta. É daí que os termômetros funcionam. Aquele termômetro que tens em casa lá, aquele com mercúrio, né? Certo? Primeiro tu joga o mercúrio todo pro fundo do termômetro, bota no teu corpo para entrar em equilíbrio térmico, para atingir a mesma temperatura, e depois tu vai lá e olha, o nível de mercúrio subiu. Será que entrou mercúrio ali dentro? Não pode, né? Ele é todo fechadinho, né? É que aquele volume de mercúrio, cada átomo de mercúrio começou a aumentar a sua agitação na eletrosfera, a eletrosfera cresceu, cada átomo de mercúrio começou a ocupar um volume maior, e por isso a coluna de mercúrio cresceu, aparentemente. Temperatura, mede o grau de agitação dos átomos. Outra coisa fundamental de a gente conhecer, calor. Calor nada mais é que energia térmica em trânsito. Energia térmica em trânsito. Ou seja, em movimento. E esse trânsito é do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quando o calor flui naturalmente, sempre será nesse sentido. O homem desenvolveu técnicas para burlar essa ordem, né, e nos aparelhos chamados de geladeiras ou refrigeradores, a gente viola essa regra natural, né? A gente burla, digamos assim, essa regra natural. Então cuidado, gente, o vestibular volta e meia tenta convencer os alunos de que o calor pode estar armazenado, parado em algum lugar, errado. Só, mas o corpo está super quente, ele não tem calor? Não, ele tem temperatura alta. Calor é a energia térmica fluindo sempre. Inclusive depois nós veremos que essa maneira do calor fluir pode ser através da condução, que ocorre principalmente nos sólidos, o calor é transmitido de átomo a átomo, condução, convecção. Convecção, o calor flui devido à movimentação de massa, ocorre somente em gases e líquidos, que acontece na sala de aula, né, com condicionador de ar. E radiação ou irradiação, que é o calor transmitido por ondas eletromagnéticas. Os dois principais nomes aqui são infravermelho, também chamado de ondas de calor, infravermelho, e ultravioleta, mas muito mais infravermelho. Infravermelho, tanto que o nome da radiação infravermelha também é chamado de ondas de calor. Além de saber temperatura e calor, eu preciso que tu saiba o que é equilíbrio térmico. Acabei comentando já, né? O que é então equilíbrio térmico? É quando dois ou mais corpos atingem a mesma temperatura. Dois ou mais corpos atingem a mesma temperatura.
ainda, quero que vocês conheçam a ideia de energia interna, vai nos ajudar nesse começo já. Energia interna. Para a gente discutir o que é energia interna, eu primeiro te convido a ser criativo aqui comigo e lembrar como é que é o estado gasoso. Imagina que isso aqui é um vaso de pressão hermeticamente fechado, sem vazamentos. E aqui eu fiz algumas moléculas de gás, ó. Essas moléculas estão assim, né? É uma loucura ali dentro. Sempre que eu tento fazer um aluno entender o que é um gás, eu faço na minha mão um quadradinho de 1 centímetro quadrado aproximadamente, talvez tenha ficado um pouquinho maior. E quando eu falo em 1 segundo, nesta superfície da minha pele, muito mais de 1 bilhão de moléculas se chocaram contra esse pedaço de pele. O que eu estou te dizendo é que tu está sendo bombardeado por moléculas agora. Esse bombardeio das moléculas contra a tua pele é que gera pressão atmosférica, certo? Não se assustem, mas essas moléculas estão com velocidades que vão de 3.000 a 7.000 km por hora. Agora, nesse instante, a molécula vem a 7.000 por hora e pá, bate na tua pele e tu não sente isso. Incrível, né? Zilhões de moléculas por segundo. Que loucura que é um gás. Vocês devem lembrar que se um corpo tem massa e tem velocidade, ele tem o que a gente chama de energia cinética, a energia da velocidade. Vocês devem concordar comigo que cada moléculazinha dessa tem uma velocidadezinha, cada uma apontando para um lado, né? Uma loucura, como eu disse. E cada uma dessas moléculas tem uma massinha minúscula, mas tem. Ou seja, cada maldita molécula que compõe o gás tem uma certa energia cinética. O homem arrumou uma técnica matemática para somar todas as energias cinéticas dessas moléculas. Eu deduzirei futuramente para ti essa equação que eu vou te apresentar agora. A partir da ideia de energia cinética, eu vou te mostrar a energia interna de um gás, que é essa equaçãozinha aqui, ó. 3 meios de nRT. N, número de mols, R, constante universal dos gases, T, temperatura em Kelvin. Tu acredita essa fórmula, que é a fórmula de energia interna, deriva da fórmula de energia cinética? Resumindo, o que é energia interna? É o somatório das energias cinéticas dos átomos ou das moléculas que compõem o corpo. Energia interna é o somatório das energias cinéticas das moléculas. Que viagem! Quase inacreditável, né? Que a partir da fórmula mv² sobre 2 nós vamos chegar na fórmula da energia interna de um gás. Então eles vão te perguntar e tens que saber que energia interna é do tipo cinética. E uma outra coisa, de repente, que vale a pena comentar, 1, 2, 3, 4, uma quinta coisa importante a gente conhecer, inicialmente, é a famosa lei zero da termologia. Ela parece ser muito idiota, a lei zero da termologia. Mas sempre que nós estamos trabalhando com algo chamado de ciência, a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer deslize faz a coisa deixar de ser ciência e virar ocultismo, certo? Tipo astrologia, tipo acupuntura, homeopatia, não quero ofender ninguém, mas essas coisas a ciência já provou que não funcionam do jeito que algumas pessoas acham que funcionam. Essas coisas funcionam por sugestão, por efeito placebo, que é mensurável. Olha só a lei zero, para poder colocar a termologia no caráter de ciência, a gente tem que escrever a lei zero, não fica magoado, olha só. Imagina que tem 3 corpos aqui, corpo A, corpo B e corpo C. Eu vou lá e medi a temperatura do corpo A e do corpo B e verifiquei que eles estão em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. Eu fui lá, medi a temperatura do corpo B, medi a temperatura do corpo C e estão em equilíbrio térmico. A temperatura do corpo B é igual à temperatura do corpo C. Mesmo que eu não meça a temperatura do corpo A e do corpo C, o fato de eu ter medido essas temperaturas me permite concluir é que é tão idiota e revoltante que parece, não é possível, isso é uma lei, professor, é uma lei, é uma regra. Quando a gente mapeia mesmo os raciocínios mais triviais e idiotas como esse, e
e documenta, a coisa ganha força. A coisa pode ser chamada de ciência. Agora, é porque está na Bíblia, é porque é. Aí não vem com essa que não dá. Outra, né? A ciência, ela, além de explicar, além de tu confirmar através de experiências o que está acontecendo, a ciência tem que explicar da maneira correta, né, as coisas para ser considerado ciência. Por isso que eu convido vocês a sempre acreditar em coisas científicas e duvidarem das coisas não científicas, porque elas são perigosas. Muito bem. Acho que com essa discussão de conceitos básicos, nós podemos avançar uma gotícula para a termometria agora. Vamos abrir um parênteses na termologia e vamos falar sobre termometria. Ou seja, a ciência para medir temperatura. A parte da termologia que estuda a aferição das temperaturas. Muito bem.